Em 9 de abril, o Felipe participou por videoconferência de uma audiência realizada nos Estados Unidos que tratou da ação movida pela defesa contra o Departamento de Segurança Interna do país e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras. O objetivo é se apurar um registro de entrada do Felipe no país em dezembro de 2022, que nunca ficou comprovado. Como foi essa audiência e em que fase agora se encontra esse processo? Então, é importante ficar registrado aqui para os nossos ouvintes aqui, que ah, o, o caso do Felipe lá nos Estados Unidos, ele não é mais tratado como se houve fraude ou não, né? Há o reconhecimento do próprio governo americano, através da sua advogada que esteve presente na audiência, que sim, o registro é fraudulento. Tá? O que busca-se lá fora é saber quem fez esse registro fraudulento e quando esse registro foi feito. Essas duas perguntas são essenciais, né? Porque em um momento não havia registro do Felipe, Felipe já estava preso, nós correndo atrás de provas, né? Fazer prova da inocência, né? Uma completa inversão do ônus da prova, mas mesmo assim a gente foi lá e conseguiu provar. Mas como se não fosse o suficiente, depois do Felipe preso, surge um registro de entrada, o qual a gente correu, provou por A mais B, reconheceram que foi um erro, porém ainda não sabemos qual agente fez isso, né? Quando isso foi feito, e aí se isso for apurado, né, na penalização ali do responsável, também saber eventualmente se há algum tipo de mandante, algum tipo de influência, seja por autoridades americanas ou por autoridades brasileiras que possam ter algum tipo de proximidade com, com esse agente. Então, assim, é importante deixar claro que nós aqui da defesa, o processo lá nos Estados Unidos é um pouco diferente aqui, então, lá as defesas elas têm as liberdades, né? No caso ali, o Felipe ele é autor, né? Mas nós somos os defensores do caso do Felipe, né? O Felipe, enquanto autor, ele pode sim produzir provas e essas provas nós já temos, né? Ocorre que, por conta de serem informações sigilosas e que precisam guardar esse sigilo, né, nós precisamos da autorização, né, do judiciário americano para que essas informações possam ser liberadas e nós possamos, enfim, responsabilizar de fato os responsáveis, aquilo que a justiça vai de fato apurar quando essa censura que há, porque o governo americano ele respondeu mandando o documento, mas com justamente o nome do agente e a data tarjados, né, com aquela tarja de censura, né, preta em cima do arquivo que eles nos enviaram. A busca é justamente para que possa se tornar disponível a todos o nome de quem efetuou esse registro falso do Felipe e quando isso foi feito. E apurado isso, se houve algum mandante ou alguém que influenciou esse agente a tomar essa atitude. Certo, mas a defesa já trabalha com alguma hipótese ou nome que possa explicar essa inserção de dados do Felipe usando um número de passaporte que havia sido perdido em 2021 e que não era mais válido? Então, Bruna, há algumas suspeitas, é como eu disse para você, a gente já possui algumas informações, muitas a gente não pode tornar públicas, mas há sim razões para crer que existe uma série de coincidências as quais eu vou narrar aqui para você, né? A Polícia Federal, né, veja, não havia registro do Felipe, não havia I-94 do Felipe com viagem para Orlando até o mês de abril, pelo menos, até o dia 12 de abril, quando nós juntamos a resposta do CBP de Orlando aqui na Justiça Brasileira, dizendo que não havia registro de entrada do Felipe em Orlando. Nós juntamos na Justiça e, tudo por coincidência,
uma comitiva da Polícia Federal viaja para os Estados Unidos, são datas aproximadas, tá? Mas mais ou menos entre o dia 20 e o dia 1º de maio. Essa comitiva foi lá para investigar, ela foi para Orlando e Nova York, para investigar aquele negócio dos cartões de vacina. Essa foi a justificativa. Muito bem. Acontece que nós descobrimos em maio, quando nós buscamos o I-94 correto do Felipe, né, no dia 29 de abril, buscando o aeroporto JFK, de Nova York. Buscamos, bom, a Orlando falou que já não tem lá e que o último foi por Nova York, então a gente veio aqui para buscar. O aeroporto de Nova York, o CBP de Nova York, fala: não, eles usaram essa expressão, surgiu um registro aqui do Felipe, um I-94. E aí, quando nós vamos olhar esse I-94, com a entrada em 30 de dezembro, em Orlando e tudo mais, nós tomamos um susto, falando: ué, como assim surgiu? E surgiu esse registro, o qual constava o nome do Felipe, que é Felipe com I, F-I, o início do nome dele, estava escrito Felipe com E, a grafia errada, o nome não estava completo, estava apenas Felipe e Pereira, ao invés de Garcia, Martins Pereira, como estava em todos os outros registros. O passaporte, um passaporte diplomático, o qual ele já tinha feito o registro de extravio dele 2 anos antes do que seria essa suposta viagem, né? Já estava cancelado, ou seja, se o Felipe Martins tivesse tentado entrar nos Estados Unidos com esse passaporte, ele seria detido lá, já na entrada. O visto estava errado, tudo errado, tudo errado. Coincidência ou não, Felipe é como a Polícia Federal trata o Felipe em diversas partes do relatório. Tanto é que quando a gente vai fazer busca pelo nome do Felipe, né, no documento, dá um Ctrl F ali, você digita Felipe, às vezes passa batido por diversas citações em qual a Polícia Federal chama ele de Felipe, com E. Uma coincidência também. O passaporte ter sido utilizado, um passaporte diplomático cancelado, não sei, mas a Polícia Federal também ela não possui acesso livre, pelo menos aos passaportes que são emitidos pelo Itamaraty, né? Não sei se era possível saber por eles ou não, mas o fato é que aconteceu esse registro, o qual nós fomos lá, mostramos que esse registro estava errado. Estranhamente, ao invés de eles retirarem esse registro falso, o que houve quando nós entramos em contato com um agente lá do CBP, esse agente, ao invés de retirar esse I-94, ele corrigiu os dados do Felipe para Felipe Garcia Martins Pereira e corrigiu, tornando o negócio mais falso ainda, né? Só que agora sem os erros ali de grafia. Aí entramos com recurso à instância superior do Department of Homeland Security e lá ele sim falar: não, está totalmente equivocado isso aqui, nunca houve entrada dele, apagaram esse registro, né? Esse registro fraudulento, e aí sim foi emitido o I-94, aí sim correto, sendo que a última viagem do Felipe, que foi em setembro de 2022, quando acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na, na visita, na, na conferência lá da ONU. Tá? Foi quando a última vez que o Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. Então, o próprio governo americano já reconheceu isso. Outra coisa estranha é que, quando o ministro Alexandre de Moraes ele recebeu a, 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 a nossa petição, onde nós demonstrávamos que Orlando havia confirmado que Felipe Martins não tinha entrado, ele não deu uma decisão, ele enviou para a Polícia Federal. E logo depois, as datas são meio coincidentes, quando a gente descobriu esse registro falso, o ministro Alexandre de Moraes vem até nós e pede autorização do Felipe para que o governo dos Estados Unidos compartilhasse os dados que eles tinham dele.
que causa muita estranheza também, né, pedindo para uma defesa ela concordar com a produção de provas, né. Nós dissemos: "Não, nós já apresentamos as provas, não temos que dar nenhuma concordância". Então o ministro falou: "Não, tudo bem, nós vamos usar os meios aqui dos acordos internacionais que há entre Brasil e Estados Unidos", enviou via Ministério da Justiça, depois de ter tomado um pito do governo americano, que disse que não compartilharia as informações, ele deveria usar as vias oficiais, né. Então ele falou que iria encaminhar ao Ministério da Justiça. Quando ele disse isso, nós falamos: "Nós concordamos, com o envio ao Ministério da Justiça, desde que sejam respondidos esses questionamentos". Quem fez o registro, quando o registro foi feito, a mesma coisa que nós colocamos na ação lá nos Estados Unidos, nós colocamos ao ministro Alexandre de Moraes para que fosse perguntado via Ministério da Justiça aqui. Quem fez a inserção, qual agente, qual data, mandou logs, a cadeia de custódia desse arquivo de registro, e o ministro então encaminhou. Só que essa resposta nunca mais voltou. O ministro jamais voltou a essa questão. Outra coisa estranha e importante salientar é que o ministro Alexandre de Moraes ele não soltou o Felipe por reconhecer que a viagem a qual atribuía-se a ele não seria crime nenhum se ele fizesse. Mesmo assim, a viagem que foi atribuída a ele era falsa, ela não existia, ele não reconheceu. Ele apenas disse que: "Ah, não, vou dar aqui liberdade provisória para o Felipe, porque a investigação já andou e eu vou colocar algumas cautelares aqui para ele seguir", né. Por quê? Porque ele não reconheceu que o Felipe, mesmo com todas as provas, todo mundo vendo que essa viagem era uma mentira, com a comprovação do governo americano, ele não reconheceu que a viagem não existiu. Por quê? Porque isso enfraquecia a narrativa. E aí está o problema da inversão do método científico que a gente já comentou, que é o quê? Não serve a narrativa, então eu escondo, eu esqueço. Eu vou ter que liberar o cara porque, enfim, porque está começando a ficar absurdo.